Olá, eu sou a Rebeca e eu coleciono livros, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre como foi meu ano de 2022, de acordo com os livros que eu li. E para isso eu estou usando a plataforma Goodreads. Para quem não conhece, é uma plataforma para leitores colocarem os livros que estão lendo, os livros que já foram lidos, o que está na sua TBR, e permite colocar nota nas leituras e compartilhar o que você achou delas. E eu fiz meu perfil lá ano passado, mas já coloquei todas as minhas leituras desde 2012, que é quando eu tenho. Quando eu comecei a anotar os livros que eu lia. Então fazem aí 10 anos que eu tô anotando livros, e desde ano passado eu tenho colocado essas leituras no Goodreads. E aí é muito legal que nesse site você pode colocar uma meta pro seu ano, e o ano passado eu coloquei a meta de 100 livros, mas li só 70, só, né, entre aspas. Foram mais da metade da minha meta, mas ainda assim eu acho que dava para ter lido um pouco mais. Teve alguns períodos que eu tive umas ressacas literárias, não tava conseguindo pegar muito para ler. Então, esse ano eu coloquei de novo pra tentar ler 100 livros. E eu vou colocar até eu conseguir ler 100 livros. E aí, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. E é isso que tá rolando. Aí, no começo de cada ano, eles fazem uma retrospectiva do seu ano anterior. Aí eu pensei em falar pra vocês como que foi o meu ano de 2022, os livros que eu li. E então, vamos lá. Logo no começo ele coloca, né, meu ano em livros, e que eu li 17.184 páginas. Eu não sei como que é pra vocês, mas eu fico sempre chocada, porque com o número de páginas lidas no ano, porque de livro em livro, assim, eu leio bastante livros de 200 e poucas páginas, né, que não são considerados livros grandes, assim, não são, né, são medianos. Então, você vai lendo um livro de 200, aí outro de 200, outro de 200, aí chega no final, você leu 17.000 páginas, sabe? E eu sempre fico super surpresa. Mas pode ser só eu. E aí, 70 livros lidos, né? E aí eles colocaram que o livro mais curto que eu li foi um livro de 22 páginas, que não foi um livro que eu gostei. Se eu não me engano, eu dei 1 estrela, que é o Blue is a Darkness Weakened by Light. E nem tem muito como eu falar sobre o que por que eu não gostei, o que poderia ser melhor, porque eu não entendi o livro. Eu simplesmente não entendi. Eu nem lembro a história, então realmente passou batidaço. E o livro com mais páginas que eu li foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, com 702 páginas. Não foi o maior livro que eu já li na minha vida, assim, até porque eu li, né, Guerra dos Tronos, mas eu fiquei surpresa também de ter conseguido ler 702 páginas. Era o livro que eu tava com mais receio de ler do Harry Potter, porque depois dele, o maior é só o 7º livro, né, As Relíquias da Morte. E aí eu ficava sempre jogando pra frente, sabe? Tipo, depois eu leio. E aí esse ano eu consegui ler, e se tornou o livro que eu mais gostei dentre, né, a saga de Harry Potter. E aí esse ano eu vou tentar ler o 6º e o 7º, vou tentar terminar a saga esse ano. E aí eles colocaram que a média de páginas que eu li esse ano, a média de páginas em livros, né, que eu li esse ano foram 245 páginas. Então, é mais ou menos isso. A maioria dos livros que eu pego tem 200 e poucos a 300 páginas, então ficou aí numa média de 245. E aí o livro que mais foi colocado no Goodreads, né, tipo, mais pessoas leram, né, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro, em 2022, junto com 1984, ele caiu em domínio público, né?
Então acho que é por isso que tantas pessoas acabaram lendo e veio várias edições novas aqui no Brasil também. Então, acho que se deve a isso, mas foram mais de 5 milhões de pessoas que leram esse livro. E eu gostei da Revolução dos Bichos. Posso dizer até que gostei mais do que de 1984, porque eu simplesmente abandonei o livro. Pretendo voltar a ler? Sim. Voltarei? Não sabemos, quem sabe, né? Não vou colocar na meta desse ano, porque se acontecer bem, se não acontecer, não quero esse peso pra mim. Esse peso, essa decepção. E o livro que menos pessoas colocaram nas suas prateleiras, né, foi o Fantasma de Canterville e Outros Contos, do Oscar Wilde. Aqui tá falando que nenhuma outra pessoa colocou no seu perfil do Goodreads. E eu acho que é só desse ano, assim, não é tipo de sempre, porque outras pessoas leram esse livro, tenho certeza disso. Então, 5 milhões de pessoas leram A Revolução dos Bichos e nenhuma outra leu O Fantasma de Canterville no ano de 2022. Mas também foi um livro que eu não gostei. E até fiquei meio desanimada de ler o Retrato de Dorian Gray, porque eu acho que eu não gostei de nenhum conto desse livro, do Fantasma de Canterville. Mas já me falaram que o romance é bem de boa, bem tranquilo, bem gostosinho assim de ler. Então eu vou dar uma chance pra ele. Não sei se esse ano, mas em breve eu pretendo ler o Retrato de Dorian Gray, porque é um clássico e eu tenho vontade de ler. Então, né? Mas não estou ansiosa. Aí colocaram aqui que a minha média de notas, né? A média de nota que eu dou pros livros ficou em 3.8. Então, acho que a maioria dos livros eu dei 3 estrelas ou 4. Foram poucos que eu realmente, assim, não gostei nem um pouco. E o livro que foi mais bem votado entre os que eu li em 2022 foi o... É porque ele tá sem capa aqui, aí eu não lembro o nome. Gourmet Hound, isso. Gourmet Hound, que tem uma média de 4.75 estrelas. E eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele. Mas por que eu acho que foi esse, né? Ele é, na verdade, um manhwa. Pra quem não sabe o que é manhwa, são histórias em quadrinho em formato digital. E a maioria deles, dos manhwas, eu leio pela plataforma Webtoon. Eu vou gravar um vídeo só falando sobre manhwas, porque eu gosto bastante. E acho que até apareceu em algum vídeo meu anterior falando sobre Seasons of Blossom, que é o meu manhwa preferido. E aí eu tô programando um vídeo pra esse ano falando só sobre Webtoon. E com certeza eu vou falar sobre Gourmet Hound. Eu gostei bastante, mas eu acho que ele tem essa nota tão boa, assim, foi o livro mais bem votado entre os que eu coloquei no meu ano de 2022, porque provavelmente teve poucas avaliações. Eu acho que ele não é tão conhecido assim. Então eu acho que teve poucas avaliações e as avaliações foram muito boas. Então por isso que ele ficou com uma nota tão alta entre todos os livros que eu li. E aí ele coloca no fim os meus livros de 2022. Então eu vou falar pra vocês quais foram as minhas leituras e as notas que eu acabei dando. Então, eu comecei o ano relendo 2 livros que são considerados para criança e são feitos, na verdade, para crianças. E eu li um deles eu li quando eu era criança, realmente fiz uma releitura esse ano, e o outro eu não tinha lido, é uma versão nova dessa coleção. Então, meu primeiro livro de 2022 foi Rosa Parks, da Gabriela Bauerfeld, não sei se é assim que fala. E esse livro é feito para crianças, é toda uma coleção feita para crianças falando sobre personagens históricos de uma forma mais descomplicada.
Então, esse livro que eu li, né, da Rosa Parks, fala sobre a vida dessa ativista da causa antirracista. E foi uma boa leitura, é realmente bem simplificado, é passado bem por cima de vários momentos históricos importantes para a luta antirracista. E tem toda uma coleção com vários outros personagens históricos, o que é super legal se você tem alguma criança em casa ou tem contato com crianças. É uma ótima coleção para dar de presente, ou mesmo se você quer só conhecer um pouco sobre alguns ativistas, e é uma forma mais fácil, mais descomplicada de você conhecer um pouco sobre eles. Então, eu gostei, foi uma leitura super tranquila, eu li, tipo, em 1 hora, eu acho, porque tem bastante ilustração. E aí, o segundo foi Mania de Explicação, da Adriana Falcão. Ah, nem falei, a Rosa Parks eu dei 4 estrelas e a média de nota é 4, então ele é muito bonitinho e importante, né, a história, conhecer mais sobre esses personagens históricos, então acho que 4 é uma nota super válida pra ele. E aí o meu segundo livro foi Mania de Explicação, da Adriana Falcão, eu dei 4 estrelas, a média dele é 4,5. E foi, na verdade, essa releitura que eu já tinha lido quando criança. É um livro super fofo, eu tinha esquecido o quanto eu gostava desse livro, e aí eu reli, eu fiquei tipo, nossa, esse livro é muito bom. E foi muito gostoso relembrar de uma leitura que eu li quando criança e ver que eu, adulta, ainda tenho essas emoções, assim, quando eu reli. E lembrei de muitas das sensações que eu tive quando li pela primeira vez. Então, foi uma ótima releitura, eu acho muito gostoso reler livros que já fizeram parte de alguma forma da minha vida. E pretendo ler algum outro livro, assim, da minha infância esse ano, porque eu gostei bastante dessa sensação de voltar um pouco no tempo. Aí, depois eu li um livro nacional da Mary Miller, que é A Garota do Banco de Trás. Ele é um conto... É um livro bem curtinho, que fala sobre 2 garotas que sempre estão no mesmo ônibus, sempre pegam o mesmo ônibus, e a paixão de uma delas pela outra. E é muito bonitinho, é super bem escrito. Eu dei 3 estrelas porque eu achei muito curto, assim, não teve muito desenvolvimento, sabe? A história inteira passava dentro desse ônibus, e eu acho que poderia ter desenvolvido mais, ter colocado em outras perspectivas a história. Então eu acabei dando 3 estrelas, a média dele é 3,9, então fica entre 3 e 4 estrelas. E depois eu li outro livro da Mary Miller, e também eu vi que, tipo, as histórias delas são mais ou menos assim, é muito bonitinho, só que é muito curtinho também. E aí depois eu li Seasons of Blossom, o volume 2, né? Esse manhwa, na verdade, comecei a ler em 2021, né? O ruim de manhwa é isso, porque como ele vai sendo lançado, acaba ficando muito tempo pra você ler algo, sabe? Então, eu li o volume 1 em 2021, comecei a ler o volume 2 em 2021, e aí só terminei em 2022. Em 2022 eu comecei a ler o volume 3 e eu não terminei, porque ainda não terminou de sair o volume 3. Então, acontece, né? Coisas de manhwa. E foi o meu preferido do ano, realmente. O manhwa preferido do ano, né? Não só do ano 2022, mas de todos os anos que eu li manhwa. Ele é simplesmente perfeito. Eu adoro todos os personagens desse manhwa. E a história do volume 2 é muito boa. Eu acho que eu gostei mais do 2 ainda do que do primeiro. Então, perfeito. Do Hong Duck e do Nemuni, alguma coisa assim. Esses nomes de manhwa
às vezes nem é o nome verdadeiro, né? Tipo, é um pen name. E aí eu dei 5 estrelas, a média dele é de 4,5, então galera geralmente gosta bastante dele, é uma ótima. Se você quer começar a ler um manhwa, você não conhece muito sobre, procure Seasons of Blossom, eu acho que é um ótimo manhwa, você fica querendo ler sempre mais, então fica super aí uma indicação. Aí eu li In a Holidays, da Christina Lauren. Eu sempre gosto muito dos livros da Christina. São sempre leituras muito rápidas e muito gostosas de ler. E nessa época, aqui ainda é fevereiro, eu tava ainda numa pegada meio natalina, meio fim de ano, eu não tava querendo deixar ir embora o ano. Então foi uma ótima leitura para terminar esse período natalino. E os livros da Christina são sempre super bonitinhos, sempre tem algum drama pequeno, sabe? Nunca é algo muito dramático e, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Um suspense enorme. Não é, é sempre um drama, assim, em relações com as outras pessoas. E esse tem ainda a pegada de Natal, então foi bem gostoso a leitura. Eu dei 4 estrelas e a média dele é 3,7. Aí depois eu li outro manhwa, o Secret Playlist, volume 1. Dei 5 estrelas, a média dele é 3,8. E eu vou gravar um vídeo só sobre o manhwa, então não vou falar muito sobre ele. Mas também é outra ótima pedida se você quer conhecer manhwas. Eu ainda prefiro Seasons of Blossom, mas o Secret Playlist também é super legal. Pra quem gosta de histórias de idols, de K-pop e tal, é uma ótima pedida. Aí eu li A Revolução dos Bichos, né, que eu já falei, do George Orwell. Dei 4 estrelas, gostei bastante. E a média dele é 4 mesmo, então... né, acho que todo mundo acabou ouvindo falar sobre a Revolução dos Bichos, ou... né, do George Orwell, no ano que se passou, então nenhuma grande surpresa. Eu falei que em 2022 o George Orwell caiu em domínio público, mas foi em 2021, se eu não me engano. E aí, em 2022 ainda continuou todo o rebuliço do George Orwell. Agora deu uma quietada. Agora, né, do meio do ano pro fim, deu uma quietada no George Orwell. E aí, eu li Grimmauld Hound, que eu já falei, da Lily Hama. Dei 5 estrelas, a média é 4,75. E aí, eu li o queridíssimo Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Gostei? Sim, gostei. Dei 4 estrelas, a média é 4,5, da Taylor Jenkins Reid. Eu gostei bastante dos 7 Maridos. Não é um favorito da vida, mas eu achei super legal. Até porque eu sou uma pessoa que gosta mais da história do que dos personagens, sabe? E como é um livro inteiramente focado na vida de uma personagem, ter me cativado a ficar interessada e ficar... nossa, o que será que vai acontecer? E sempre ter uma surpresa atrás da outra... diz muito sobre a escrita da autora. Eu gostei muito da escrita da Taylor e me fez querer ler outros livros dela. Eu até cheguei a ler outro no final do ano e tenho vontade de ler os outros livros dela que já chegaram no Brasil. Então, também, acho que todo mundo também ouviu falar sobre Os 7 Maridos, não teve como passar despercebido esse livro em 2021 e 2022, né? 2021 ainda mais do que 2022. Eu até demorei pra ler. Aí vem o Péssimo Blues, A Darkness Weakened by Light, né, que foi o que eu dei 1 estrela. Tem 22 páginas, gente. E não teve uma dessas 22 que salvou. E é da Sarah McCarry. A média dele é 3, não sei como. E aí eu li O Pequeno Príncipe. Faz muito tempo que eu queria ler O Pequeno Príncipe. Eu queria ler ele físico, né? Eu queria ter a minha edição de O Pequeno Príncipe. Mas ainda não foi esse ano. Aí eu acabei lendo ele digital mesmo. Mas não diminuiu em nada a experiência. Quer dizer, eu acho que não deve ter diminuído em nada a experiência. Foi muito boa, eu dei 4 estrelas. E a média dele é 4,32. Então, é um ótimo livro se você
gosta de conhecer clássicos e entender o porquê do hype dessas coisas e frases assim bonitas de você escrever e querer tatuar no seu corpo. O Pequeno Príncipe é muito legal e os desenhos são lindos do próprio autor, né, do Anthony de Saint-Exupéry. Mas eu ainda tenho vontade de comprar ele físico e ter essas com a mesma arte do próprio autor. E aí eu li o Agora Que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo, dei 3 estrelas, a média 4 estrelas, e eu gostei, mas me incomoda muito o livro ser escrito em versos, assim. Conforme vai indo a leitura, você vai até se acostumando, só que não é algo que eu gostaria de ler novamente, sabe? Tipo, um livro todo escrito em verso. Não gostei muito da experiência e achei que em muitos momentos ele ficou arrastado, sabe? Só sobre os personagens, assim, e eu ficava tipo, mas eu quero saber mais sobre a história, sabe? E acho que ficou faltando um pouco essa pegada mais do enredo. Então eu acabei dando 3 estrelas. E depois eu li As Tirandas das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estés. O livro mais famoso dela eu acho que é Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda não li. Até porque ele é um calhamaço, né? E a Ciranda das Mulheres Sábias é minúsculo. E eu dei 3 estrelas, a média dele fica entre 3 e 4 estrelas aí. É muito bom, assim, no quesito feminista, de você ver essa questão de passar de uma mulher para outra, os conhecimentos, ensinamentos, é bem legal. Mas não é nada demais, assim, é um livro que é legal de ler, mas não é imprescindível a leitura. Então, eu dei 3 estrelas. E fiquei com vontade de ler As Mulheres que Correm com os Lobos. Aí eu li o Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, do Thomas Peck Prest, e tem mais um autor, que eu não vou lembrar o nome. E eu dei 4 estrelas, a média dele é 4, e eu gostei muito de ter lido esse livro. Acho que é um dos queridinhos, assim, que tem na minha estante. Eu fui já com a história, já sabendo a história, né, porque eu já tinha assistido o filme. Aí eu li o livro e fui ver o musical ano passado. Eu fui assistir em abril e eu terminei o livro em março. Então a história estava bem fresca assim na minha cabeça. E não, mesmo eu tendo ido ler o livro, já sabendo a história, não prejudicou a leitura, sabe? A experiência da leitura. Porque tem muitos aspectos que são diferentes entre o livro e o filme e o musical. E a leitura, pra mim, foi como se eu estivesse lendo direto do jornal, né? O conto, né? A história do Sweeney Todd foi feita para ser publicado em jornal. E eu consegui sentir essa delicadeza de uma leitura impressa, sabe? No livro. Eu acho que a edição deixou isso bem presente, além de ser uma edição extremamente linda da editora Wish. Então, eu dei 4 estrelas e ele é um queridinho. Aí eu li um outro livro com uma pegada feminista. Não que o Sweeney Todd tem uma pegada feminista, mas o Ciranda das Mulheres Sábias tem essa pegada feminista, então aí eu fiz essa ligação. Esse também não é com Sweeney Todd, que é A Bruxa Não Vai para a Fogueira Neste Livro, da Amanda Lovelace. Esse livro ficou bem conhecido, porque teve as suas variantes, né? Tem a princesa salva a si mesma neste livro, algo assim, essas variantes, né, da Amanda Lovelace. E, assim, eu dei 2 estrelas, a média é 3,74. E posso dizer que gostei? Até agora eu não sei se eu gostei. Assim, tipo, não, pra ter dado 2 estrelas, eu não gostei, né? Assim, eu dei 2 estrelas meio pelo teor feminista e pelo que a autora quis dizer, não pelo que ela disse, sabe? Porque a forma que ela colocou
as indagações dela e as ideias dela me deixaram muito desconfortáveis durante o livro inteiro, além dele ser inverso, né? Que, pra mim, não dá. Aí eu dei 2 estrelas. Tenho vontade de ler os outros livros dela pra ver se é mais do mesmo, mas também se eu não ler, não vai fazer falta. Daí eu li o belíssimo Quiet Girl in a Noisy World, An Introvert's Story, da Debbie Tang, que seria mais ou menos garota quieta num mundo barulhento, uma história de uma introvertida. E, gente, esse livro é muito bom. Eu me considero uma pessoa introvertida e teve vários momentos durante o livro que eu fiquei tipo, meu Deus, é exatamente isso, a minha vida é assim. Eu estou me vendo num livro. E a Debbie, ela é quadrinista, né? Ele é um quadrinho. Eu li ele de forma digital. Adoraria ter ele em físico, porque ele realmente é lindo, os desenhos são muito bonitos. E vale super a pena, dei 5 estrelas, a média é 4,32 e indico pra quem gosta de ler sobre partes da vida, sabe, do cotidiano, e também pra quem sabe ler inglês, porque não tem ainda tradução em português. Aí eu li o If Cats Disappeared from the World, eu dei 5 estrelas, a média dele é 3,77, mas eu acho injustiçado. É um livro do Genki Kawamura, e eu conheci esse livro como uma indicação do Scribd, que é a plataforma que eu mais leio livros digitais, né? E ele foi uma indicação, e eu queria muito, em 2022, ler livros, e ainda quero, em 2023, ler livros de autores que não são estadunidenses. Seja autores nacionais, que é algo que eu tenho buscado, ler livros mais de tanto atuais quanto clássicos da literatura brasileira, e também de outras nacionalidades. Então, eu queria muito ler autores japoneses. E aí foi uma indicação, o Cats Disappeared, do próprio Scribd, e eu vi que era um autor de japonês, e aí eu achei que ia ser interessante ler. E eu realmente adorei esse livro. Eu achei muito bonitinho. Tive várias indagações, pensamentos, assim, durante ele, e que me deixaram, às vezes, indignada, às vezes com quentinho no coração, sabe? É muito legal as coisas que o autor traz. Pra quem não conhece o livro, são várias provações que o protagonista passa, em que ele precisa viver alguns dias sem algo que é muito relevante na vida dele. E aí ele fala como foram esses dias vivendo sem essas coisas. E muitas delas, coisas que eu não me imagino sem. Por exemplo, o celular, sabe? Como você lidaria com o dia inteiro sem celular, sem você poder falar com outras pessoas, sabe? Não ter nenhuma forma de contato com outro ser humano. Ou então, o dia que ele ficou sem nenhum gato, né? Como se os gatos desaparecessem do mundo. E eu fiquei extremamente surpresa com o final. Então, eu indico muito a leitura. Não sei se vai chegar no Brasil. Gostaria que sim. Eu gostaria muito de ter essa leitura em livro físico, assim, pra reler. Porque eu acho que é um ótimo tipo de livro que serve pra reler, sabe? Depois de uns anos, você pegar e ter essas mesmas indagações e pensamentos de novo, pra ver como você lidaria com isso em determinada fase da sua vida. Eu gostei muito. E aí eu li Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Eu já li A Troca e Um Teto para Dois. Eu amei. E aí, quando saiu Na Estrada com o Ex, eu fui logo comprar, porque foi uma das autoras que ganhou, sabe, tipo, uma fã. Foi a Beth O'Leary durante o ano de 2021. E aí, no 2022, ela lançou aqui no Brasil, né, Na Estrada com o Ex. E eu já comprei. E no ano de 2023 vai sair mais um livro dela. Já foi anunciado pela Intrínseca, que vai vir pro Brasil em 2023, e eu mal posso esperar.
O Na Estrada com Ex foi, na verdade, o livro que eu não dei tantas estrelas igual A Troca e Um Teto para Dois. Eu acho que tanto Na Troca como Um Teto eu dei 5 estrelas. E Na Estrada eu dei 4, a média dele é 3,61. Mas nesse eu acho que foi o contrário de alguns outros que eu já falei. Eu senti que eu gostei muito mais dos personagens do que do enredo em si. Assim, eu gostei muito da história, achei muito engraçada, ri bastante, mas faltou algo, não sei o que, mas que teve na troca e teve um teto para dois, e que não teve nesse. Então eu acabei dando 4 estrelas, mas é um ótimo livro também, se você quer esquecer da sua vida por algumas horinhas, esse livro é maravilhoso. Aí eu li o Nick Nora's Infinite Playlist, que é a lista de músicas infinitas de Nick Nora, acho que é isso. Tem o filme, eu já tinha assistido o filme e eu gostei mais do livro do que do filme. Dei 3 estrelas. O livro é da Rachel Cohn e a média dele é 3,70. Eu achei um livro gostoso de ler, apesar dele se passar praticamente em um dia só. Eu gostei da forma que ele foi escrito, da dinâmica de escrita, mas eu não gostei tanto assim dos personagens. Teve uns personagens que eu fiquei tipo, se esse personagem não estivesse nessa história, não mudaria nada. Então eu acabei dando 3 estrelas. Mas eu gostei da leitura, eu achei ela bem mais divertida do que o filme, pelo menos. E aí eu li Roda Gigante, da Iris Figueiredo, que é mais um livro de autora nacional, com personagens LGBTQ. E ele é muito bonitinho, eu dei 3 estrelas também, porque eu não sei o que acontece com os livros LGBTQ nacionais, que parece que o livro foi cortado no meio, assim, tipo, sabe? Novamente um livro que se passou praticamente um dia só, e eu fico tipo, não poderia ter mais dias, ver o relacionamento surgindo em outros momentos, sabe? Então eu dei 3 estrelas, a média dele é 4. Mas é um livro bonitinho também e super rapidinho de ler. Aí eu li o Sick Kids in Love, que... Putz. Gente, que livro bom. Sério, eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei no ano de 2022. É realmente um livro que não é nada demais, sabe? Tipo, não tem grandes indagações, não muda a sua vida da noite pro dia, não é nada disso. Mas é um livro gostoso de ler, é o puro suco do entretenimento gostosinho, sabe? Tipo, é de adolescente, tem, né, essa questão da doença, que é um grande clichê nos livros de infanto-juvenis, mas é escrito de uma forma formidável. Ele é da Hannah Moscovitz. Eu dei 5 estrelas, a média dele é 4. E tem a protagonista e tem o parzinho romântico da protagonista. Esse menino, ele é perfeito. Eu estou com saudades dele. De vez em quando eu falo, nossa, e aquele cara, hein? Ai, gente, eu adorei. É um ótimo livro pra você passar o dia inteiro e você assim, ai, que amor é esse livro. Aí eu li A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes. Foi uma releitura, eu li quando eu era mais nova também. E reli uns anos atrás, e reli de novo esse ano. Não porque, nossa, eu amo esse livro, vou reler toda vez que eu tiver oportunidade, mas é porque eu tinha esquecido que eu tinha lido. Aí eu fui lendo, eu falei, eu conheço essa história. E aí eu vi que eu já tinha lido há uns anos atrás, não faz tanto tempo também não. A minha primeira releitura, né? Essa foi a segunda.
Eu dei 3 estrelas. É uma história bem legal, bem bonitinha, mas nada inovadora. E a média dele é 4. Aí veio uma grande decepção no meu ano, que foi o Colecionador, do John Fowles. Eu acho que eu falei no meu vídeo de 50%, tá, de 50%, a decepção do ano, com certeza absoluta foi esse livro. Eu fui com muita expectativa, porque várias pessoas que eu gosto e que confio no gosto literário falaram que o livro era muito bom, que era assim, tipo, explodir a sua cabeça. E eu fui com muita sede ao pote e. Pra quê, meu Deus? Assim, se você ler até o meio, é que eu não posso falar o que acontece, né? Não posso falar exatamente aonde fica ruim. Chegou um gato aqui do nada. Mas tem um. Quando você ler, se você ler, você vai ver, ou se você já leu, tem uma parte em que ele fica ruim. E é justamente nessa parte, se você rasgar todas as páginas depois dessa parte, o livro fica ótimo. Do começo a esse meio, que é um meio muito marcado, do começo até esse meio, ele é ótimo. Eu daria 4 estrelas para esse livro. Mas, do meio do livro pro final, que é a maior parte do livro, na verdade, é lixo. Eu odiei. Então, me tirou 3 estrelas. Eu dei 1 estrela porque eu falei assim, não, eu gostei muito do livro até a metade. Se eu tivesse parado naquela metade, gente, minha vida seria outra. Mas não parei, né? Então tá aqui, 1 estrela. Meu Deus, que tristeza. Aí eu terminei finalmente esse livro, o Hungry Hearts, 13 Tales of Food and Love, que tem vários autores, né? São 13 contos, cada conto é de um autor, todos eles falando sobre comida e amor. O que eu gosto muito nesse livro, todos os contos, eles se ligam, porque todos eles se passam no mesmo lugar. Então, tem um lugar fictício, que é o Hungry Hearts, e nesse lugar tem várias coisinhas de comida, né? Vários empreendimentos, comércios do ramo alimentício. E cada conto fala sobre um desses comércios. E a maioria dos contos fala sobre família, sobre, né, comércio familiar. Então, é muito bonito. Nem todos são sobre isso, tá? Tem outros tipos de relacionamentos. Mas todos eles são muito bonitos. Teve alguns contos que eu não gostei? Teve. Mas foi mais pela escrita da pessoa do que pela história em si. As histórias são todas muito legais. E eu li esse livro principalmente porque tinha uma autora que eu gosto. Tinha não, né? Tem ainda. Uma autora que eu gosto dos livros, que é a S.K. Ali, acho que é isso. E tem outros autores no livro também que eu gosto bastante, mas agora eu não vou lembrar o nome. Então, teve vários contos que eu realmente gostei muito, achei muito bons. E teve outros que eu fiquei tipo, tá. Então, eu dei 3 estrelas, a média dele é 3,71. Vale a pena ler. Mas se eu puder pegar só um conto pra indicar, eu indicaria o da SK ali, tá? Se eu for ler, leio o da SK, com certeza. Aí eu li o queridíssimo Sweet Bean Paste, do Dorian Sukegawa. Outro livro que foi indicado pelo Scribd e mais um autor japonês. Esse livro, ele com certeza é um favorito da vida. Eu quero ter ele físico também. É algo que eu comecei sem dar nada pro livro, sabe? Eu só achei a capa muito bonita. A maioria dos livros que eu leio, assim, por indicação do Scribd, eu escolho ler simplesmente pela capa. Eu acho a capa muito bonita e falo, tipo, nossa, ou tem algum... Não é nem tema, mas algo que me chame a atenção.
Então, por exemplo, no If Cats Disappeared from the World, gatos, sabe? E era um autor japonês, então eu falei, vou ler. O Sweet Bean Paste, a capa é linda. Eu acho a capa extremamente linda desse livro. E era de um autor japonês, então me fez querer ler. Eu começo a ler o livro sem saber nada sobre ele. E eu adoro fazer isso. Porque é bom você chegar, tipo, em branco, sabe? Pra ler esses livros. Eu gosto bastante. E aí foi uma grande surpresa. No começo eu não tava entrando muito na história. Só tava, tipo... Tá, sabe? E também porque eu terminei de ler o Hungry Hearts, que era sobre comida, e fui ler o Sweet Bean Paste, que começa falando sobre um comércio também de comida, que é o Bean Paste, né? O Sweet Bean Paste, no caso, que é um doce japonês. E aí eu fiquei, nossa, mais uma coisa de comida, mas foi para um lado sentimental, assim, e de uma crítica da sociedade tão lindo, sério, que eu chorei em várias partes e quero muito ter esse livro físico pra ter uma releitura daqui a alguns anos. Eu dei 5 estrelas, obviamente. A média dele é 4, injustiçado. É uma história extremamente linda. Então, vale extremamente a leitura. Aí eu li Reticências, da Solange Chorro. É uma autora brasileira. É super curtinho, eu dei 3 estrelas, a base dele é 4 estrelas. E ele é uma releitura de um filme que eu assisti ano passado. Eu não... acho que é Love Mail to You. Love Message to You, alguma coisa assim, gente, eu não lembro. É um filme antigo e eu gostei muito do filme, que é sobre um cara e uma mulher que se conhecem virtualmente, mas eles não se conhecem pessoalmente, e os dois têm uma livraria, né? Tipo, ela é uma livraria mais familiar, que tá sofrendo com o avanço de livrarias grandes, e ele é o herdeiro de uma grande livraria. E é extremamente divertidíssimo esse filme. E aí me indicaram esse livro, que seria uma releitura de uma autora nacional, e eu fui ler. Eu gostei, principalmente porque o casal, né, ele é um casal de 2 personagens negros, e achei isso super legal nessa releitura, porque o filme são 2 personagens brancos, né? Então é sempre bom ver representatividade em qualquer forma de livro, né? Então, você vê uma releitura de um filme que é, né, já é estadunidense, com 2 pessoas brancas, e você vê uma literatura nacional falando sobre esse filme, falando sobre ele não, né? Mas com os mesmos aspectos, assim, de internet, de conhecer outra pessoa, achar ela legal e ter essa inimigo, sabe? Tipo, inimigos para amantes na vida real, é muito gostoso, é uma dinâmica muito legal, inclusive com personagens negros, que agrega super a história. Eu achei super divertido, mas, novamente, problemas de livro nacional, que parece que o livro foi cortado ao meio. Eu fiquei o livro inteiro, tipo, meu, tá acabando. Tá acabando. E queria saber mais sobre os personagens. Mas ele cumpriu com o seu papel, dei 3 estrelas e foi super divertido. Aí eu li O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Eu dei 4 estrelas, a média dele é 3,90. 3,90 foi tão feio, né? 3,9. E é um livro que... como eu posso explicar? Que faz você olhar pra dentro, mas não é um livro de autoconhecimento, sabe? Não é nenhum um livro específico para você ter pensamentos e questionamentos. Não é sobre.
Mas é um livro que faz você sentir isso, sabe? De você ficar pensando na sua infância, em como você está crescendo, em que ponto que a sua ingenuidade termina e onde os conflitos de criança passam a ser besteiras e não mais bichos de sete cabeças, assim. É um livro muito bonito e eu gostei muito de fazer essa leitura, principalmente no ano de 2022. E acho que seria um livro bom pra reler daqui a alguns anos, assim. Aí eu li A Morte de Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Foi meu primeiro livro dele, nessa busca de autores nacionais que eu tinha na minha estante. E não gostei muito, eu dei 2 estrelas, mas não curti muito. A média dele é 3,7. E não tenho vontade de ler ele de novo. Mas pode ser que eu tente ler outro livro do Jorge Amado. Mas esse não gostei muito. Aí eu li o queridíssimo... Nossa, gente, como eu amei esse livro. Ai. O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Eu dei 5 estrelas. A média dele é 3,9, injustiçado. É um livro que eu falei na minha tag dos 50% e vou falar quando eu tiver oportunidade. Ele é sensacional. É um suspense maravilhoso que eu não conseguia soltar o livro. Isso diz muito. Às vezes, sem brincadeira, às vezes eu tô assim parada, sem pensar em nada e me vem na cabeça, gente, e aquela história, hein? Eu simplesmente amei os personagens, o enredo, a história, a forma que foi falada, os tempos, tudo, absolutamente tudo pra mim. O Silêncio da Casa Fria. Vou procurar outros livros da Laura. E se você conhece algum livro de suspense que tem uma pegada vitoriana, acho que eu posso dizer, uma pegada vitoriana, assim. Ai, eu não sei nem. São tantas coisas que tem nesse livro que são diferentes tempos, sabe? São diferentes personagens que vão virando protagonistas durante o livro. Ai, simplesmente maravilhoso, gente. Eu amei esse livro. Então me deem dicas, tá? De outros livros de suspense bons. Obrigada. Aí eu li um quadrinho lindo, o Em Ondas, do A.J. Dungo. Eu dei 4 estrelas, a média dele é 4,3. Que eu sabia que eu ia me emocionar, e realmente me emocionei muito. Porque é um quadrinho sobre o próprio autor e a namorada dele. Então é um livro autobiográfico. E o desenho é lindo. As frases de efeito, né? Tipo, dá pra... Quando você lê um livro, você consegue perceber que aquelas frases foram postas ali pra levarem a um certo tipo de emoção, né? Então, essas frases de efeitos, assim, realmente tiveram os efeitos desejados. E eu consegui me emocionar bastante com ele. Mesmo que não... Como é uma leitura muito rápida, porque são quadrinhos, né? E muitas páginas são só a ilustração, né? A ilustração é uma leitura rápida, apesar de ele ser um calhamaço. É uma leitura muito rápida. Então, mesmo eu não tendo aquela emoção naquele momento, por a leitura ser muito rápida, mesmo assim, em outra, passando um tempo, pensando um pouco sobre aquela passagem, eu consegui sentir aquilo que o autor queria passar, sabe? Então, é realmente um livro muito bonito. E se você quer ler mais quadrinhos esse ano, ou histórias autobiográficas, é uma ótima pedida. Em Ondas. E aí, eu li um livro da Jojo Moyes. A Jojo é uma autora que, quando eu entro numa livraria e eu quero comprar um livro que eu sei que eu não vou me arrepender, eu vou comprar o livro da Jojo. Tem, acho que, 2 livros dela
que eu não tenho só. Os outros todos eu tenho e em breve eu vou ter esses 2 outros livros e acho que esse ano tá pra lançar um livro dela, se eu não me engano. A Intrínseca anunciou no começo desse mês. No começo desse mês, né? No começo desse ano de 2023, que estamos no começo do mês. E o livro que eu li foi O Som do Amor. Eu dei 4 estrelas pra ele. Não é o meu preferido da JoJo. Ele é muito bom, mas não é o meu preferido. Até porque os meus preferidos da JoJo são... Eu nem sei se o nome dela é JoJo, tá? Ou se é Jojo, não sei. Os meus preferidos são com uma carga histórica mais aparente, sabe? Então, são tempos passados, né? Que é, tipo, A Última Carta de Amor, A Garota que Você Deixou para Trás. Eu acho que o meu preferido é A Garota que Você Deixou para Trás. Então, são mais assim. Mas esse é muito bonito. Eu gostei de todos os... Todos não, né? Tem uns personagens bem detestáveis, mas que é a função deles, serem detestáveis. Mas eu me apaixonei por muitos dos personagens que teve nesse livro e a história é muito gostosa de ler. E então eu continuo tendo a JoJo como uma das minhas autoras preferidas contemporâneas e mal posso esperar pro próximo livro dela. E aí eu li O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com a Cornélia Funke. Eu amo a Cornélia Funke. Eu amo a Cornélia Funke. E quando eu vi esse livro, primeiramente porque eu achei ele extremamente lindo, e depois que eu vi que era com a Cornélia, eu fiquei endoidecida, eu precisava ter esse livro, e eu comprei. E eu dei 3 estrelas. Mas por que eu dei 3 estrelas? Eu tentei ler esse livro 3 vezes. A primeira vez eu tentei ler, não entrei na história, parei. Aí eu fui tentar ler de novo, avancei um pouco mais, mas parei. Aí na terceira, que eu fui com muito gosto, gente, eu vou ler esse livro, que eu consegui ler, e eu gostei da história, mas realmente, assim, o começo é puxadinho, sabe? É um começo meio... Onde isso vai levar? Mas a história em si eu achei bem legal. Eu gosto muito dessa coisa mística e com faunos e livros encantados. Eu adoro essa pegada e senti muito do papel da Cornélia nesse livro. Em vários momentos eu me vi lembrando dos livros dela, do Coração de Tinta, Sangue de Tinta, Morte de Tinta, que aliás é um livro que eu tenho muita vontade de reler. São livros que eu tenho muita vontade de reler. E foi o primeiro livro do Guilherme Del Toro. Quer dizer, o livro não é dele, né? Tipo, eles são coautores. Mas foi o primeiro livro que ele faz parte que eu li. E não sei até que ponto ele tá ali dentro, sabe? Se foi só as ilustrações ou se foi algo a mais. Não cheguei a pesquisar muito. E eu não assisti o filme, O Labirinto do Fauno. Já me disseram que o filme é bem mais macabro do que o livro. Então eu não sei se algum dia assistirei, porque eu achei bem macabro. Mas o livro é extremamente lindo, tá? Assim, tipo, graficamente, lindo. Aí eu dei 3 estrelas, a média dele é 4.2, então... Também, né? Aí eu li História da Velha Totônia, do José Lins do Rego. Achei legal alguns contos, outros nem tanto. Dei 3 estrelas, a média dele é 3,77. Mas assim, né? Nada demais, assim... legalzinho de ler, mas... Tá, né? Aí eu li continuando, né, nos autores nacionais, li o Meu Pé de Laranja Lima. Gente, que livro bom, né? Putz, que gosto de infância, assim. Quer dizer, né? Levando em consideração alguns temas que são falados no livro, pesado. Mas o gosto que fica é o de infância, das estripulias de crianças. Então foi uma leitura muito gostosa e eu dei 5 estrelas pra ele. Eu falei o nome do autor? É José Mauro de Vasconcelos, tá? E a média dele é 4.4, injustiçada. E depois eu vi que tem outros livros, né, do autor, o José Vasconcelos, que tem o mesmo protagonista.
É como se ele fosse crescendo conforme os livros, sabe? E eu fiquei com muita vontade de ler, mas eu não sei nem onde procurar. Talvez procurando o nome dele, né, Rebeca? Né? Procurando o nome do autor, você vai achar os livros. Enfim, vou dar uma olhada nisso aí, vou correr atrás pra ler, porque eu realmente gostei bastante. Dei 5 estrelas, mas ele não é assim, tipo... Se eu for escolher 5 livros do meu ano, talvez ele seja um sexto. Como que é o nome que as pessoas falam? Menção honrosa. Ele seria uma menção honrosa, tá? O meu pé de laranja lima. Perfeito. Aí eu li Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Dei 4 estrelas, a média dele é 3,97, então, né, 4 mesmo. Eu já tinha assistido o filme, e por causa do filme eu queria ler o livro. E assim, o começo do livro, eu demorei pra entrar na história, porque eu ficava querendo chegar aonde o filme começou. Porque tem o começo do livro que não tá no filme. E aí eu fiquei assim, tá, mas cadê o filme? Sabe? Porque ainda não começou o filme. Então tive essa pequena decepção, mas que depois acabou se equilibrando, porque eu gostei mais do final do livro do que do final do filme. E gostei muito da forma com que o livro foi crescendo conforme foi acontecendo as coisas. Então eu dei 4 estrelas, a média é 3,97, e acho que é um bom livro pra... Não sei se seria melhor ler primeiro pra depois ver o filme, ou se primeiro ver o filme e depois ler o livro. Eu gostei bastante de ter assistido primeiro e depois ler o livro, então acho que talvez seja melhor primeiro ver o filme. Talvez. Mas é uma boa adaptação também, tá? Mas eu gostei mais do livro. Quer dizer, será que... acho que eu gostei, porque eu gostei mais do final do livro. Então, acho que eu gostei mais do livro do que do filme. Mas o filme também é ótimo. Então, e quero ler outros livros do Ray Bradbury. Eu sei que esse ano já saiu mais um livro dele, da editora Biblioteca Azul. É um conto do Ray Bradbury. Tem outro conto também dele que é sobre Fahrenheit, mas eu não li, mas já estava publicado aqui no Brasil. E esse ano saiu mais um dele que ainda não tinha sido publicado aqui, se eu não me engano. Tenho vontade de ler outros livros dele e gostei bastante da escrita. Aí veio O Fantasma de Canterville e outros contos, que eu dei 1 estrela, e não vou nem ficar falando muito, porque eu já falei um pouco antes sobre ele. Estamos em junho, tá? Ainda. Calma. Estamos no meio do ano. Aí eu li Jenna e Finn, da Hannah Moscovitz, que é a mesma autora do Sick Kids in Love, mas esse livro, se eu não me engano, é o primeiro dela. Foi como ela estreou. E o Sick Kids in Love foi o último livro publicado dela, eu acho. Posso estar falando besteira. Pode ser que ela tenha lançado outro depois do que eu li, mas eu acho que foi o último que ela lançou. Foi no ano passado. Ou em 2021. Enfim. Acho que lançou em 2021 e eu li em 2022, alguma coisa assim. Mas o Jenna e Finn foi o primeiro dela, e isso é muito notório na escrita. Então, se eu fosse você, eu leria primeiro... Se você quer ler os dois, né, Jenna e Finn e o Sick Kids in Love, leia primeiro Jenna e Finn, porque aí vai ser uma progressão na sua leitura. Você vai falar, tipo, tá, esse livro foi legal, mas eu li o Sick Kids in Love e ele é sensacional. Agora, eu li o Sick Kids in Love primeiro e eu tava esperando na mesma medida. E aí eu fui ler Jenna e Finn e falei, tipo, é legal, mas não é um Hannah Moscovitz, sabe? Porque eu tava na minha cabeça o queridíssimo Sick Kids in Love. Então, assim, eu dei 3 estrelas, tá? E a média é isso aí mesmo. Mas é legal. Aí eu li outro livro nacional que foi cortado ao meio, não é possível. Que é o Serviço de Atendimento. Ai, a vibe do ano foi livros nacionais cortados ao meio. Serviço de Atendimento aos Corações Partidos, da Julia Penn. Eu gostei muito da história, do enredo, que é uma menina que liga no Dia dos Namorados pra uma central de atendimento, né? E fica conversando com a atendente, porque ela tá muito sozinha
Gente, muito engraçado. Eu gostei muito e realmente dei 3 estrelas porque não tinha mais livro. Chegou uma hora que eu falei, tá, vai acabar e aí, sabe? Então, 3 estrelas. A média dele é 3,5. É isso aí mesmo. Aí eu, aí eu li The Summer Turned Pretty, que no Brasil tá como o verão que mudou minha vida. Isso, né? Eu só li o primeiro, tá? Então vamos lá, em partes. É um livro da Jenny Han, a mesma autora do Pra Todos os Garotos que eu já amei, que eu amo, sou apaixonada pela trilogia. Gosto mais do primeiro livro e do segundo livro, sim, do que o terceiro, com certeza. Porém, eu fui com essa sensação, sabe? Com o livro com personagens que eu quero saber da vida e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fui ler The Summer Turned Pretty, primeiro que eu só li o primeiro. Não quis ler. Assim, eu vou ler os outros dois porque eu não gosto de começar uma série e não terminar. Mas que eu estou ansiosa, ávida pelos outros livros, não tô, porque, né, eu li em junho o primeiro e até agora não tá me fazendo falta. E aí, começou por aí, né? Aí, assim que eu li o livro, já tinha lançado a série da Prime. Daí eu comecei a assistir a série. Só que chegou numa parte que eu falei, mano, isso não tá no primeiro livro. Isso deve estar no segundo. Se você leu os 3 livros e assistiu a série, você pode me dizer, por favor, se eu tô ficando doida? Mano, porque chegou uma parte que eu falei, gente, isso não tá no primeiro livro. Ou isso não está nos livros e foi colocado na série pra explicar, porque às vezes acontece, né? Tipo, não tá no livro, mas pra agilizar, né, todo o enredo, você coloca algumas explicações durante a história pra tirar algo que tá no livro. Dá pra entender? Coisas de adaptação, né? De um livro pra um filme ou uma série. Só que eu fiquei com medo de ser algo que realmente há nos livros, só que não no livro que eu li. Tipo, tá mais pra frente. E aí eu parei de assistir. Falei, mas não, então vou ter que ler os 3 livros pra depois assistir a série. Ai, isso me deu uma preguiça. Ai, até agora eu não li, né? Os outros 2. E sem falar que eu não gosto de nenhum dos personagens. Mentira, tem um que eu gosto, mas não é os 3 protagonistas. Aí me dificulta, né? Enfim, 3 estrelas, a média 3,80. Fiquei um pouco exaltada. A média 3,82. Aí eu li o perfeitinho The Lucky List, da Rachel Lippincott. O The Lucky List é o primeiro livro dela, solo, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteiras, porque às vezes eu tiro informações da minha cabeça. Mas eu conheci a Rachel. A Rachel. Ah, não, eu acho que uma questão de tempo ela é solo também. Acho que ela não escreveu com ninguém. Então tirei da minha cabeça mesmo. A Rachel Lippincott foi coautora do Five Feet Apart, 5 Passos de Você, que eu gostei bastante. Eu li acho que em 2021, 2020. Acho que foi 2020 que eu li. E eu gostei bastante, achei bem legal. E aí eu vi essa indicação no Scribd, novamente, do The Lucky List. Já tá aqui no Brasil, tá? Saiu ano passado, que é a lista da sorte, alguma coisa assim. E eu gostei muito dele, eu dei 4 estrelas. E ano passado também eu li mais um livro dela. Não, minto, foi a minha primeira leitura de 2023, que é o She Gets the Girl. Ela fica com a garota, que também vai lançar aqui no... Não, acho que já saiu no Brasil até, que é ela com a mulher dela. É um livro escrito por 2 mulheres e é extremamente lindo, tanto o The Lucky List quanto o She Gets the Girl. São protagonistas LGBTQ, né? São 2... Ixi, não, acho que uma delas é bi. Enfim, fazem parte do LGBTQ, da comunidade.
E eu gostei mais do She Gets the Girl do que do The Lucky List. E eu gostei muito do The Lucky List. Eu dei 4 estrelas pra ele. E o She Gets the Girl, que foi a minha primeira leitura de 2023, eu dei 5. Eu gostei muito de She Gets the Girl. Assim, livros gostosinhos, sabe? Que tem um draminha, mas é um draminha que não tira seu sono, sabe? Tipo, putz, meu, não acredito que aconteceu isso. Não, tipo, é um draminha gostosinho, tá? Nada demais, muito fofo e é sobre. Aí eu li mais um livro da Mary Miller, que foi cortado ao meio, né? Literatura infanto-juvenil. Brasileira contemporânea. Livros cortados ao meio. Que é O Garoto do Terceiro Andar. Muito legal também, mas 3 estrelas, assim. Também, né? A média é 4,24. Bonitinho. Ai, aí eu li A Alma Perdida, da Olga Tokarczuk. Gente, esse livro é lindo. É muito bonito. Mas é tão curto esse livro. Gente do céu. Podia ser um folhetinho o livro. Sério. De verdade. São muitas poucas páginas. E algumas delas é inteiramente ilustração, porque ele é um livro ilustrado. É somente ilustração, tipo uma frase. Mas a história é linda, tá? E eu comprei ele, na verdade, porque eu queria ler 2 livros dela, que é o Sob os Ossos dos Mortos e o Correntes. Os dois, né, são da Olga, só que os dois estavam absurdamente caros. E aí eu vi esse, que é A Alma Perdida, e tava muito barato, que também tava em desconto. Teve um desconto no meio do ano aí da Amazon, e aí eu consegui comprar. E ele é muito bonito. Quero muito ler os outros livros da Olga. Continuo querendo ler. Dei 4 estrelas, a média dele é 4. E só me deixou com mais vontade de ler os outros livros. Aí veio o surto, né, de Alice Oseman, que eu li os 4, Heartstopper. Consegui comprar os 4 com muitos descontos. Então, comprei e chegaram praticamente juntos. Então, eu li um atrás do outro, literalmente. Ó, o primeiro eu li dia 15 de julho, aí o segundo eu li dia 17 de julho, porque eu tava viajando e eu levei só o primeiro, não levei o segundo, porque eu sou tonta, né? Mas era no final de semana, né? Então, tipo, eu li num sábado, aí segundo eu tava aqui. Eu li na sexta o Heartstopper, o número 1, né? 2 garotos do encontro. Aí eu fiquei sexta, sábado, domingo. Aí domingo eu cheguei aqui em São Paulo, aí eu fui ler o segundo, que é o Minha Pessoa Favorita. Daí, o terceiro e o quarto eu li no mesmo dia, que foi na segunda-feira. Que foi o Heartstopper Um Passo Adiante, que é o 3, e o De Mãos Dadas, que é o 4, que lançou ano passado. Então, assim, o surto do Heartstopper, né? Porque eu assisti a série e falei, eu preciso ler. Alice Oseman. E aí eu li todos os Heartstopper, né? Acho que vai lançar outro, né? Vai lançar mais um, se não me engano. Mas, né, não sabemos quando, porque... Gente, que loucura. Esse ano sai a segunda temporada, né, de Heartstopper. Ai, olha, o puro suco do amor. E aí, 5 estrelas para todos, tá? Não tem nem como. Não sei dizer qual é o meu preferido. Gosto de todos, amo todos, perfeitos. E, é sobre quero ler outros livros da Alice Oseman esse ano. Sim, se Deus quiser, vou conseguir. Aí eu li Dom Casmurro, do Machado de Assis. 4 estrelas, perfeito. E eu queria ler o Dom Casmurro. Principalmente, né, porque eu tenho uma gata, que não... Mas aqui quem tá é o Gigi. Eu tenho uma gata que eu dei o nome de Capitu. E eu dei o nome de Capitu antes de ler Dom Casmurro. E eu adotei essa gata no ano passado. Ano passado foi 2022, ou ANTA. 2021. E desde 2021 eu tô falando, gente, eu preciso ler Dom Casmurro. Porque eu dei o nome da gata de Capitu e nunca li Dom Casmurro. Aí eu comprei uma edição de Dom Casmurro que eu acho extremamente linda, que agora eu não sei dizer qual que é,
tem lá no meu Instagram, tá? Be with Rebecca, vai lá ver. E aí, eu li e adorei. Adorei. E eu tava numa vibe querendo ler Machado desde que eu li Quincas Borba, que foi em 2021. 2021 eu li Quincas Borba. Aí eu falei, eu preciso ler mais livros do Machado. Aí eu li Dom Casmurro e adorei e quero ler outros livros do Machado. Agora eu quero ler Helena. Vou ver se eu consigo ler esse ano. E a média dele é 4,32. Eu dei 4 estrelas. Aí eu li Norwegian Wood, do Haruki Murakami, mais um autor japonês. Eu queria ler Haruki Murakami principalmente porque eu li um livro, não vou lembrar o nome do livro, mas um livro bonitinho, assim, um romancezinho. E que o Haruki Murakami foi uma piada que eles colocaram, porque a menina tava lendo o Haruki Murakami no trem, e aí o cara chegou e falou, tipo, lá, lendo Haruki Murakami, né? Cult, ai meu Deus. E eu achei muito engraçado, eu falei, ué, o que tem o Haruki Murakami? Porque eu não conhecia o Haruki Murakami. E aí, eu não sei o que aconteceu, que eu começou a aparecer Haruki Murakami pra mim. Qualquer coisa que eu via, aparecia Haruki Murakami. Aí eu falei, cara, eu preciso ler algo do Haruki Murakami. Daí eu pesquisei qual o melhor livro para começar a ler Haruki Murakami. E aí colocaram Norwegian Wood. Eu dei 3 estrelas. Mas assim, 3 estrelas com vontade de ler mais livros. Então poderia ser 4 estrelas. Porém, o final não me deixa dar 4 estrelas, porque eu fiquei extremamente incomodada com o final. Gente, que final péssimo. Não posso falar o que acontece, né? Porque se você quiser ler, eu vou estragar toda a experiência do livro. Detestei o final e teve muitas cenas de sexo que não precisava. Claro que tem várias cenas que foram importantes pro livro e que você consegue ver, que fazem parte da narrativa, fazem parte do enredo, e tem outras que ele só quis colocar lá, sabe? E aí eu fiquei também incomodada, fiquei tipo, nossa, não precisava disso, queria saber mais da história em si, que tava muito boa. Então, dei 3 estrelas, mas quero ler muitos outros livros dele, e aí eu vou fazer um vídeo, não sei se vou fazer realmente, mas estou falando que vou, pra falar qual realmente seria a ordem que eu acho legal você ler os livros do Haruki Murakami. A média é 4 estrelas, eu dei 3. Mas eu entendo porque seriam 4. Aí eu li A Cor Púrpura, que é um livro extremamente bom. Eu demorei muito tempo pra ler. Ele é da Alice Walker, que é uma autora negra que fez um livro falando sobre pessoas negras, sobre ser negro, e é um livro extremamente bom. Assim, eu comecei a ler o livro há uns anos atrás e achei que não seria uma vibe boa pra eu estar lendo, porque já começa com algumas questões bem pesadas. Mas aí, esse ano de 2022, eu fiquei vendo o livro na minha estante, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro, porque faz muito tempo que eu quero ler. E aí, saiu a notícia que ia sair o filme, né? Uma nova edição do filme, né? Porque já tem uma edição de A Cor Púrpura, e aí lançou outro ano passado. E eu fiquei com muita vontade de ler pra poder assistir o filme. Ainda não assisti o filme, tá? Eu li o livro em julho, ainda não assisti o filme. Eu sou uma pessoa muito chata pra filme e série, então desconsidera. Aí eu fui ler o livro, gente, 5 estrelas, assim, tipo, muito bom mesmo. Eu gostei muito de A Cor Púrpura. Acabei dando de presente pra uma amiga minha, porque, cara, é sensacional. Eu adorei, realmente adorei o livro. Então, fica aí também uma super indicação de um livro clássico de uma autora não branca. Então, se você está pretendendo ler livros clássicos, livros de autoras mulheres, livros de autoras não brancas, autores não brancos, livros rapidinhos de ler também, porque ele é super rápido de ler, leia A Cor Púrpura. Aí eu li um livro outro super pequenininho, que é A Mercadoria Mais Preciosa, que na verdade é uma fábula,
Por que que é uma fábula? Não sei, porque pra mim fábula era só com animais falantes, né? Mas aparentemente não é. Depois eu vou procurar por que que é uma fábula. Mas enfim, é do Jean-Claude Grunberg, que se eu não me engano é um francês. Dei 4 estrelas, a média dele é 4.2. Foi um livro muito bonito, muito rapidinho de ler. Eu não dei 5 estrelas justamente porque eu esperava mais, não tipo, esperava mais de expectativa, mas esperava poder ler mais sobre aquele mundo, naquele mundo, sobre aqueles personagens, com aqueles personagens. Então eu gostei muito. Fala sobre judeus, então é uma leitura pesada, mas não é de um pesado de... O livro não tem uma extensão suficiente pra você ficar tão mal, entende? E toda a moral, assim, por cima dele deixa ele mais bonito do que triste. Então, é um ótimo livro também. 4 estrelas. Daí eu li We Can't Keep Meeting Like This, da Rachel Lynn Solomon. Que seria Nós Não Podemos Continuar Nos Encontrando Desse Jeito, que é um livro bonitinho, dei 4 estrelas, muito gostosinho de ler. É um Inimigos to Lovers, ótimo, né? Que começou em português e terminou em inglês. Inimigos para Amantes. A média dele é 3,58, então é mais ou menos isso, 3, 4 estrelas, ele é bonitinho e é sobre. Aí eu li Piranesi, doidinho. Pensa um livro doidinho, Piranesi. Eu acho que eu entendi. Entendi? Deus sabe. Ele é da Susanna Clarke, dei 5 estrelas, a média dele é 4,25. Talvez seria legal daqui uns anos ler ele de novo. Seria, porque talvez eu acho que eu entendi até ter conhecimento de outras coisas e ver que na verdade eu não tinha entendido e entender melhor depois. Enfim, eu gostei bastante, ele é bem doidinho, doidinho. Mas ele é muito legal. E não assista muitos resumos, resenhas dele, não vá procurar muito sobre, porque os plots são muito gostosos, sabe? Tipo, são muito legais, você fica tipo... Então, não vá procurar muito sobre primeiro. Procure depois, pra dar um complemento na leitura, mas não vá ler ele já sabendo alguma coisa, sabe? Acho que é melhor. Aí eu li o The Charm Offensive, que aí seria a estratégia do charme? Acho que é isso que tá em português. Da Alison Cochran. Dei 4 estrelas, a média dele é 4. E eu li... parece que vai ter um filme dele, né, esse ano. Do nada veio informação na minha cabeça, mas se eu não me engano eu vi que ia ter o filme, ou a série, não lembro mais. E eu li esse livro porque o Geek Freak, né, o Victor, ele começou o clube dele de leitura ano passado, né, em agosto. Esse foi o primeiro livro do clube. E aí eu li em agosto, né, aí teve o livro de setembro, não li. Aí o de outubro, não li. O de novembro, não li. E o de dezembro, que vai ter discussão esse final de semana, estou lendo. E estou amando. E aí foi o primeiro livro do clube e realmente, por enquanto, foi o único que eu li. E eu gostei muito. É um romance LGBTQ e tem toda a pegada de reality shows e na época que eu li, eu tava assistindo um reality show na Netflix, que é o Casais em Crise, que é um reality show coreano. Então, eu adorei, porque meio que se casou, assim, sabe? A estética do livro com o reality. Eu adorei. Aí eu li o Last Chance Books, que seria o livro das últimas chances, da Kelsey Rodkey. Eu dei 4 estrelas, eu achei ele muito bonitinho, a média é 3. Mas acho que um 4 serve, sabe? É mais um livro
novo adulto, acho que não é infanto-juvenil, acho que já é novo adulto. Tá nesse breve limiar, o que é infanto-juvenil, o que é, né, novo adulto. E é muito bonitinho, fala sobre livros, e eu adoro quando um livro fala sobre livros, eu acho sensacional. Então, outro livro bonitinho que, se você quiser um livro bonitinho pra esquecer sobre a sua vida, The Last Chance Books. Aí eu li o Preciso Te Contar Uma Coisa, da Tainá Batalha, que é uma autora nacional. Outro livro nacional... Ai, vou falar isso... O vídeo... Não, tá acabando o vídeo, então acho que esse é o último. Livros nacionais que foram cortados ao meio. Não é possível. Porque, gente, o enredo, sabe? Tinha mais coisa para né? Colocar aí. Aí eu dei 3 estrelas. A média é 2,96. É mais ou menos isso mesmo. Aí eu li outro manhwa. Eu li poucos manhwas em 2022. Eu li muito mais em 2021. Pretendo voltar a ler em 2023, mas confesso que eu dei uma desanimada, porque muitos dos manhwa que eu estava lendo tava saindo ainda, sabe? Então eu ficava esperando e aí acaba cansando, sabe? Você ficar sempre esperando lançar e tal. E quando tem outras coisas pra ler, fazer, enfim. Aí eu dei uma desanimada, mas aí eu pretendo voltar, até porque os manhwas que eu estava lendo em 2022, agora deve ter terminado, né? Aí eu consigo ler. Que foi o Act Like You Love Me, volume 1 da Xuan, nunca sei. E aí eu dei 4 estrelas, a média é 4, e ele é bem legal. Tem uma coisa também de inimigos, assim. Também tem um idol de K-pop, então se você gosta dessas histórias de idol, assim, eu acho bem gostosinho de ler, então fica aí a indicação. E aí eu li Harry Potter e a Ordem da Fênix, né, o volume 5, dei 5 estrelas, por enquanto é o meu preferido. A média é 4,5 e acho que faz jus aí, não vou ficar falando sobre. Aí eu li O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Dei 4 estrelas, a média é 3,93, então é por aí. Assim, eu gostei muito desse livro pelos personagens. Eu gostei muito dos personagens, principalmente por eles serem idosos, e são poucos livros que eu consigo nessa temática. De ter personagens de maior idade que não sejam personagens secundários, e sim protagonistas. Então eu gostei bastante, até pelo enredo, né, que é sobre um crime. Então, assim, eu achei muito gostoso, muito divertido. Nossa, um bicho enorme. Achei muito divertido, mas é um daqueles livros que eu tô assim, tipo, nossa, precisava de continuação, sabe? Já lançou o 3º livro, em 2022 lançou o 3º livro dessa série. E eu tô até agora assim, precisava de uma continuação. Mas vou ler o 2º e vou ver se eu vou ler o 3º, porque, novamente, eu não gosto de começar uma série e não terminar. E eu gostei muito dos personagens, então vale a pena, né? Eu espero que vale a pena ler os outros. Aí eu li As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. Eu dei 2 estrelas, a média é 3,85. Não entendi muito bem por quê. Eu li na edição da editora Wish. A edição é linda? Sim. Me arrependi de ter comprado? Também. Por quê? Porque, gente, Pinóquio nunca foi uma das histórias que eu gostasse muito de contos de fadas, sabe? Pra criança e enfim. Nunca foi. Mas aí eu comprei porque dava pra ser colaborador e eu gosto de colaborar com os livros da editora Wish. Sempre são muito bem feitos e as recompensas são maravilhosas. Comprei. E assim, eu li em um dia porque a história é a história que a gente conhece, um pouco mais macabrinha, mas... né? Enfim. E não sei, não faria falta, sabe? Então eu fiquei com esse gosto meio
Aí eu dei 2 estrelas. Enfim, né? Não é muito a minha vibe, então eu deveria saber que eu não ia gostar tanto. Mas já foi, e ele é lindo, tá aqui na minha prateleira, perfeito. Aí eu li o que talvez seja o meu livro preferido, brigando pelo primeiro lugar com O Silêncio da Casa Fria, que foi Água Fresca para as Flores. Gente, que livro foi esse? Não, sério, esse livro eu amei, eu simplesmente amei. Eu não sabia que eu consegui gostar tanto de um livro como eu gostei de Água Fresca para as Flores, junto com O Silêncio da Casa Fria, né? Da Valérie Perrin, eu dei 5 estrelas, ela é uma autora francesa. A média de nota é 4 estrelas, mas merece completamente as 5. Eu amei, eu gostei de quão não previsível ele é. Quando eu achava que, eu falei, tipo, ah, tá, agora entendi, vai acontecer tal coisa. Não. Ah, entendi, tá, agora faz todo sentido, é tal coisa. Não, não é. Então, assim, eu simplesmente amei e de não ser uma coisa... fala principalmente sobre a protagonista, a modeladora de cemitério. Gente, como o livro trata bem sobre a morte. Não, sério, esse livro, perfeito, perfeito. 5 estrelas, favoritado, o livro da vida. Aí eu li Coraline, do Neil Gaiman, não gostei muito, dei 3 estrelas, a média é 4, mas nunca assisti o filme, tá? Então eu queria primeiro ler pra depois assistir. Vou assistir porque eu sei que é de biscuit, eu acho bonitinho filmes assim de animação. Mas assim, nada demais, dei 3 estrelas. Mas, assim, porque gostei, mas... Aí eu li mais um livro da Taylor Jenkins Reid, que foi o Em Outra Vida Talvez. Gostei mais do... Não gostei mais. Pera. Entre ele e Sete Maridos, eu acho que eu gostei mais de Sete Maridos. Gostei mais de Sete Maridos, tá? Da Evelyn Hugo. Aí depois vem o Em Outra Vida Talvez, depois eu vou ler os outros e aí eu faço o ranking da Taylor Jenkins Reid. O Em Outra Vida Talvez, eu gostei de uma coisa em específico, que é essa questão de realidades paralelas. Eu acho isso muito legal. E foi a maior causa, foi o que proporcionou o 4 estrelas pra mim. A média dele é 3,81 e realmente, assim, não é um livro 5 estrelas, mas é bem legal de ler. Aí eu li o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Não sabia muito sobre ele, é da Celeste NG. Não sei como falar, tá? Eu falei NG porque é como tá escrito. Não sabia muito sobre, só sabia que tinha uma série, nunca assisti a série. Comecei a assistir a série depois que eu terminei de ler o livro. Não continuei, porque, novamente, não sou muito legal com série, filme, enfim. Mas talvez eu assista, não vou prometer. E assim, eu achava que era muito mais sobre as mães, né? Mas eu fui lendo o livro e eu fiquei muito mais interessada nos filhos. Engraçado, né? Eu gostei muito das histórias, assim, dos filhos. Eu queria saber mais sobre eles, por isso que eu não dei 5 estrelas, assim. Porque eu acabei ficando mais interessado pela vida dos filhos, que acaba não sendo tão o foco, acho que desejado pela autora, porque, se eu não me engano, seria mais pra vida das mães, né? Tipo, essa rivalidade entre as duas mães, e eu acabei me interessando mais pelos filhos. Então, tá aí uns 4 estrelas, a média é 4, então, tamo aí. Aí eu li Mulherzinhas e também Boas Esposas. Eu comprei a edição da editora José Olímpio, que eles vêm separado, né? A maioria das edições vem juntos, mas são 2 livros separados, que é Mulherzinhas e Boas Esposas, da Louisa May Alcott. A minha preferida é a Jo, tá? E entre os 2 livros, o meu preferido é o Boas Esposas, porque elas já estão mais crescidas, então me deu muito a vibe Jane Austen, assim, sabe? Orgulho e Preconceito. Eu adorei. E aí eu dei 4 estrelas pros 2, tá? E aí Mulherzinhas geralmente tem uma nota 4 e Boas Esposas 3,97. E realmente eles ficam aí pau a pau, são bem legais.
Eu sei que nos Estados Unidos tem... Não só nos Estados Unidos, né? Mas, enfim. A primeira edição deles tem outros livros, né? Desse universo. Que aí é... Os Garotos da Jo. Tem mais um. E tem outro, tá? São 4 livros, se eu não me engano, desse universo. Mas aqui no Brasil só tem esses 2 que muitas vezes é colocado em um só, que seriam Mulherzinhas, né? Eu tenho vontade de ler os outros, não sei se eu vou encontrar. Mas eu gostei muito mais de Boas Esposas. Eu gostei muito de Mulherzinhas, tá? Eu gostei bastante. Mas o Boas Esposas, pra mim, supera. Então, eu gostei mais de Boas Esposas. E aí, eu li outro livro lindíssimo que desde Mulherzinhas, é o mês de dezembro, tá? Estou acabando. Eu estava numa vibe assim, eu quero ler livros, não só clima natalino, mas livros realmente de introspecção, sabe? Livros que me levem a pensar coisas, a ter conhecimentos, sabe? Tipo, livros que são... que ensinam algo, sabe? Não ensinar de forma didática, mas que você há um conhecimento sobre si ou sobre outras coisas. Aí eu comecei com Mulherzinhas, que é um livro que fala muito sobre relação familiar, sobre pobreza, sobre ajudar o próximo. É um livro muito gostoso de você ler nessa época de Natal, de advento, de introspecção, porque já começa nessa vibe, né, de fazer o bem pro próximo e cuidar dos seus, né, da sua família. E isso leva no Boas Esposas também, o que deixou um período de advento muito proveitoso pra mim, pelo menos. E aí eu li o Leve-me com Você, que foi outro livro que foi extremamente lindo, traz alguns ensinamentos muito bonitos, se você lê com vontade de entender as emoções dos personagens, sabe? Tanto o personagem principal como as crianças que vão crescendo ao longo do livro, isso é sensacional. E você, principalmente, ter uma relação com pessoas que não estão treinadas a demonstrar sentimentos, sabe? Ou pelo luto, ou pelas dificuldades da vida, principalmente pelos personagens, a maioria deles serem todos homens, falando sobre sentimentos, é muito lindo. Assim, eu realmente gostei muito desse livro. E eu dei 5 estrelas, a média dele é 4,2. Mas eu fiquei com muita vontade de ler outros livros da Catherine e esse livro me pegou muito de surpresa, assim. Eu peguei ele justamente porque eu sabia que seria um livro bonito, porque eu sabia que era sobre um pai que perdeu um filho e saiu numa viagem junto com outros 2 meninos. Então eu sabia que seria um livro, no mínimo, emocionante. E ele me entregou muito mais que isso, então realmente foi uma das leituras que eu mais gostei no ano. E serviu como uma luva para esse momento de introspecção, então gostei muito. Aí eu li um farofa, farofa de Natal, que foi o The Christmas Swap, da Melody Carlson. Nunca tinha lido nada dela, foi simplesmente coloquei lá Christmas no script e apareceu e aí eu comecei a ler. É legal, mas nada demais também. Dei 3 estrelas, a média 3,5, então é isso mesmo. Vou falar muito sobre que é só um livro de Natal, sabe? Não é nada demais. Aí eu li O Natal dos Fantasmas, da editora Wish. Tem vários autores, entre eles o Charles Dickens, que em 2021 eu li o Conto de Natal, do Charles Dickens. Aí eu comprei O Natal dos Fantasmas em 2021, né? Que eu fui colaboradora
no Catarse da editora Wish. E eu só fui receber em 2022, porque eu tive um problema com o correio. Aí eu fiquei o ano de 2022 inteiro esperando o Natal pra poder ler o Natal dos Fantasmas que eu comprei em 2021. Então foi assim, excruciante, mas consegui aguardar e li a partir do dia 12, porque são 12 contos. Aí eu li do dia 12 ao dia 24, terminei justamente na véspera de Natal. E foi ótimo, eu adorei fazer essa experiência de ler um conto de Natal por dia. Me ajudou a ficar no clima todos os dias. Mesmo não fazendo outras coisas de Natal, eu não passei todo esse tempo, né, do dia 12 ao dia 24, na minha casa. Eu passei em outro lugar que não estava numa vibe Natal. Então foi o que me ajudou muito, né, nesse momento, assim, de estar longe da minha família e não ter... Onde quer que eu olhasse, eu não via nada de Natal, sabe? Não parecia que eu estava lá. E foi até uma coisa que eu ouvi outras pessoas falando, que esse ano não tava entrando muito na vibe Natal. E esse livro me ajudou nesses dias, assim. Todo dia eu tinha um pedacinho de Natal, então eu gostei bastante. E aí eu li outro livro de Natal, daí foi do dia 25 pro dia 26, né? Eu terminei o Natal dos Fantasmas no dia 24, aí do dia 25 pro 26 eu li esse livro que é The Holiday Suite. Dei 5 estrelas, ele é da Tiff Marcelo e eu tenho vontade de ler outros livros dela porque é simplesmente uma delícia de livro, não prometeu nada, entregou tudo, absolutamente tudo, extremamente fofo, fofo ao extremo. Gostei muito, dei 5 estrelas, a média dele é 3, injustiçado, eu adorei. E aí, pra terminar o ano, eu li Pessoas Normais, da Sally Rooney. Da Sally Rooney, eu li outro livro, o Belo Mundo. Belo Mundo, onde você está, alguma coisa assim. Gostei muito mais do Pessoas Normais. Eu já tinha assistido a série, porque eu não sabia que a série era do livro. Depois que eu assisti a série, eu descobri que era de um livro. E eu gostei dos dois. Eu gostei tanto da série quanto do livro. Mas arrisco dizer que eu gostei ainda mais do livro. Achei muito legal. E foi legal ter assistido primeiro a série e depois o livro. E também porque eu assisti a série há um tempinho. Então tinha coisas que eu não lembrava mais. Então gostei bastante. Tenho vontade de ler outros livros da Sally Rooney. Foi uma boa leitura de final de ano? Não sei se eu escolheria novamente pra ler num final de ano, assim. Mas foi legal, eu gostei bastante. Então, né, tamo aí. E aí, no dia 31 de dezembro de 22, eu comecei a ler She Gets the Girl e terminei no dia 1º. Então foi a minha primeira leitura de 2023, finalizando então a última com Pessoas Normais. Então, o que nós podemos falar sobre o meu ano de 2022? Teve muitos livros 3 estrelas e 4 estrelas, alguns 5 estrelas. Teve muitos livros de autores nacionais, que era algo que eu queria colocar em prática, né, durante meu ano, e eu consegui, o que foi legal. Desses livros de autores nacionais, eu teria trocado alguns, acho que tem outros livros nacionais que eu poderia ter pegado ao invés dos que eu peguei. Mas não me arrependo também, foram leituras legais. Então, ok. E teve alguns autores de outras nacionalidades que eu também queria ler, né? E teve bastante livro LGBTQ também, que eu queria ler bastante. Então, senti que foi um bom ano em termos de leitura. E pretendo ler pelo menos 70 livros esse ano e continuo com a meta de 100. Então, pelo menos 70 eu preciso ler. E aí, a minha meta é o 100. Já coloquei minha meta no Goodreads de 100 livros em 2023. Vamos ver se eu consigo. Vocês vão acompanhando comigo. E é isso. Pra terminar o vídeo, então, vou falar aí os meus 5 favoritos pra você levar em 2023.
Então, o primeiro vai ter que ser ele. Água Fresca para as Flores. Em segundo lugar, o Silêncio da Casa Fria. Em terceiro, Sweet Bean Paste. Quarto, If Cats Disappeared from the World. Em quinto, Leve-me com Você. E 5 pra falar mais 5 aí. Então, se você quer um nacional, Meu Pé de Laranja Lima, um de autor não branco, A Cor Púrpura, um quadrinho, A Quiet Girl in a Noisy World, uma farofa pra você perder o tempo e falar, ai meu Deus, que amorzinho, Sick Kids in Love. E uma adaptação que vai ter em 2023, Heartstopper, tá? Então é isso, e fuja de O Colecionador, fuja de O Fantasma de Canterville e Outros Contos, e fuja de Blues a Darkness Lightened by Light. Deus sabe qual é o nome desse livro. Enfim, fuja. Então é isso. Então, até o próximo vídeo, que vai ser sobre as minhas leituras do ano de 2023. Então, eu te encontro lá. Tchau!